Bom dia a todos. Estão me ouvindo bem aí no online? Sim, Sim? Tá baixinho aqui. Tá bom. Então, obrigado pela presença de todos. Em especial o doutor Silvio aí que veio prestigiar o nosso evento, no caso. Então, vou apresentar um caso hoje do paciente da equipe que foi internado há pouco tempo para a gente discutir conduta e discutir o caso, né? Então, o EAF, 40 anos, masculino, branco. Ele era previamente rígido, ativo fisicamente, surfava, inclusive, e a partir de meados de 24, iniciou tonturas e pré-síncopes de repetição. Um pouco de cansaço e grandes esforços também. Então, foi admitido no Hospital de Caridade em outubro de 24, um bloqueio ventricular total, e, naquele contexto, colocaram uma passe definitivo em caráter de urgência lá no Caridade. Foi de alta, né, com a orientação de investigação adicional ambulatorial, lá do Caridade, sem nenhuma medicação para casa. E, a partir daí, ele reinternou aqui no SOS Cardio em dezembro, por conta de uma piora da dispneia aos esforços, depois do marcapasso, aos pequenos esforços atual. Então, foi internado no Hospital SOS Cardio no final de dezembro, em contexto também de um ataque à arritmia atrial. Ele chegou a um ataque à arritmia atrial, tem uma reversão espontânea ao longo da internação, 2, 3 dias. Não vou fazer a ectofágica para reverter, ela reverteu espontaneamente antes da cardioversão. Então, a história prévia é dislipidemia, usa atuvastatina 40, jovem, né, 40 anos, tabagista ocasional uma vez no mês, ocasionalmente. E essas medicações após a alta aqui do SOS Card. Quando ele veio internado no SOS Card, depois de uma capacitação, não usava nenhuma medicação cardiológica. Então, usava bisoprolol, midarona, Prio 5 por dia e rivaroxaban 20, depois da alta do SOS. Então, chama atenção também umas lesões cutâneas difusas há 2 anos, que nunca tinha investigado adequadamente, tinha dermatologista, mas ficou sem um diagnóstico, não deu muita atenção a isso na ocasião. Então, o exame físico lá daqui do hospital, né, na chegada, pressão 113/8, frequência cardíaca 90, isso é depois de reversão da arritmia já, né? Eu pinei em repouso, bem tranquilo no quarto, estável, não precisou ir para UTI em nenhum momento, sem sinais de hipervolemia, ausculta pulmonar normal, sem sopros, bucalização periférica. História familiar não tinha nada de cardiopatia na família, morte súbita, não tem filhos, então sem nada que chamasse atenção de família. Exames laboratoriais, né? De outubro de 24, lá do Caridade, naquela época do BAVT, né? Troponina um pouco tocada, ultrassensível, né? 367, 358, sem uma curva muito importante, só um platô. A referência aqui é 54, BNP 284, tireoide normal, PCR de 5 lá em outubro. Em dezembro aqui no SOS, então, hemograma normal, dedímero um pouquinho aumentado, 1.390, aquele contexto de taquiardia metrial, né? E C que ele chegou. Troponina também um pouco tocada, mas nada demais, assim, 378, 469. PNP seguiu baixo, com 94, creatinina normal, PCR de 10, eletrólitos normais, eletroexaminados normais também. De exames complementares, o ecocardiograma transtorácico lá do Caridade, 2 dias depois do marcapasso, a fração ejecional normal, 60%, a função biventricular preservada e o insuficiência mitral leve. Eu não tenho tantos detalhes aqui, porque foi só o relatório da internação, não tem os valores, né? Mas é o que estava descrito. E ele fez um cateterismo lá no Caridade também, antes do marcapasso, inclusive, sem lesões coronarianas. Então, então, esse aqui é o eletro de 1 de outubro, antes do marcapasso lá do Caridade, tá? Então, DAVT, né? E chama atenção um pouquinho a baixa voltagem também, né? Os membros aqui, cordiais. Então, esse aqui é o eletro pré. Mas o distúrbio de condição é algo sobrecarga, né? Você não tem índice de imóveis. acho que é um bloqueio, hein? Acho que é um bloqueio de Bach, Bloqueio de arterial, né? Hum? Tem um índice de imóveis, né? Nível negativo de nível. Progressão um pouco lenta também, né? Vamos para V3. Né? É isso. Então, pós-marcapasso estão lá do Caridade. E outra coisa é que o da R só aparece lá em 5, né? Sintardia. Mas aí tem um escape ventricular. Então, E Pode então, marcapasso estão lá do Caridade, né? Logo depois. que é essa condição de 20 mais. Ah, deu 150. Já está baixo, né? 50, parece. Né? 2, 3 F. os 3 F positivo, mas tensão é de 4.
Mas quase 160, né? É. 1, 2, 3, 4 anos. Crítico. 16 parece. Então, aqui o elétrico daqui do SOS, quando foi testado o marca-passo, né, no pessoal da Abbott foi ver lá, isso aqui no dia 30, né, então, da cadeia arterial, né, Mas aí está conduzindo. Esses 6 ali, estreitinho, né? Lá aqui tem 2, tá, 3 marca-passo, mas aqui conduz no final. No D2 tem marca-passo, depois tem. No D2 ele tem ritmo marca-passo e ritmo espontâneo. Pode ser esse cara. Pode ser. O que chama atenção também é que a frequência stand-by do marca-passo só que minha impressão é que esse eletro aqui é quando eles estavam fazendo o teste, sabe, do marca-passo, sabe, Enxerga intrínseco. que estava escrito assim, durante 100 marca-passo, estava escrito assim na hora do papelzinho, assim, tipo, no teste que eles fizeram. porque a frequência de stand-by aí não é habitual. Né? Tá com 30? 60, Você tá com 30, né? frequência grave é em torno de 190. É provável que tenha sido Na hora de for avaliar o ritmo espontâneo dele, botar em 30 de frequência para pra ver, né. Então, seguindo aqui, então, acho que esse aqui é o 31 de dezembro pós-reversão, então, esse sinusal, né, Tá mais aparentemente. largo, né? É mesmo, tinha uma É. transição um pouquinho mais tardia, É. deve ser a posição que eu estou. Mas agora sim. Uma coisa. chama também um pouquinho a atenção a programação. Ele deve estar em DDD, mas está com um intervalo AV longo. Né? E tendo tudo que a gente discutiu nas reuniões passadas aí, paciente que não tem condução AV, normalmente isso não tem sentido deixar estéreo ou um intervalo AV eletrônico longo. Isso, na verdade, ele está com AV do primeiro grau aí, estimulado pelo marca-passo. Isso, pode contribuir, inclusive, para a ocorrência de fibrilação lateral. Então, seguindo aqui, esse aqui é o tom do episódio, né, dia 27 de dezembro, que foi o dia que entrou na cadeia atrial, eletrograma marca-passo, né. Muitos caem sem teatro, caem no refratário, e aí a frequência não fica tão alta, ele demora um pouquinho, mas entra muito surge. Ele muda para o BBI ali no final. As andescências de ter Se não ficar em cima da bebê, assim, né? Sentido. Mais um aqui, 28 de dezembro, né. Aí a essência de umas pesa, as outras estimulam, que a frequência fica mais baixa e aí toca o peso. Então, fica estimulando com frequência alta. Isso, né? Quando a P cai em cima da R, da M. Mas Sim, está fazendo andescência e P. tá contando como se fosse sinusal isso aí, né? Não, 2 para 1. Um ataque 2 para 1. E aqui, então, a programação eletrônica que estava naquele dia, que é esse que eu vi mesmo, no comecinho de janeiro, né, da DDD, né, 60, 130. VPace 99%, né, quase 100% de VPace, AtrioPace 10%. E aí ritmo sinusal, né, um dia depois. Deu o óbvio, É, DDD. Parece o zero, né? Aí, fala que ele é de 150 a 200, então o stand-by dele está 200 e sem pace. É. Por isso que ele está ali com 220, 40. Fechou. Então aqui, então, depois da reversão, internado ainda, o Rô tem 24 horas dele, né? Então, média de 66, bastante arritmia atrial, né? 12%.
mas quase nada de ventricular, né? Só quatro isoladas aqui. Que a morfologia dessas quatro isoladas é a mesma morfologia nesses quatro batimentos, bem pouquinho, né? Mas então 12% de exercícios supraventriculares. Então, raio-x de tórax dele, então, para ver, a gente vê a posição do marca-passo dos cabos, né? Dos todos. Vamos comentar. Na posição, acho que a única posição que ela vai acabar se implantar da direita, então ela é nossa habitual aqui. A eletrodometria ela está na apêndice apiar direito, e o ventricular, na via de saída na parede livre do bebê, né? A bem anterior aqui, acabou ficando em vez de septal, na parede livre do bebê. Naquilo que ele puxou. É o que a gente vê por aí, não, pergunta. É o VD. Estimulação muscular convencional e de saída do VD. E aqui a gente tem uma ideia diferente de implantar uma capacidade mais no sistema de condução. Aí o QRS fica mais parecido com o antigo. Esse aí é a técnica habitual de estimulação muscular. Mas está muito valia de saída. Mais para fora. Gostaria de sair. Tem que fazer essas coisas, né? Praticamente. Achava que era mais fisiológico. Do Varela que implantou lá, cara. Varela, né? Vamos seguir. Então, o exoesofágico, então, logo antes da reveição aqui no SOS, que reveiu espontaneamente, mas fez o exoesofágico antes, né? Então, o volume da esquerda aqui de a esquerda 40, né? 4 centímetros, volume 32, pequeno, né? Sem hipertrofia, septo 11, parede posterior 8, o diâmetro diastólico do VEC 47, normal, né? E a fração de ejeção 38%, então, no contexto da taquiarritmia atrial. Uma hipocinesia difusa, com maior comprometimento inferior e infralateral. O VD também descreve como hipocontrátil, com desempenho limítrofe. Uma insuficiência de cúspide leve a moderada, com uma pressão pulmonar de 26, normal, né? Sim, sim, razoável. A velocidade da pressão arterial 30, um pouquinho abaixo, né? Reduzido o esvaziamento, sem FOP, então, somente com a esquerda, com a difusa, mas com predomínio infralateral. Sem tromba, né? Tem relato de quanto tempo ele estava em Paquetel? Entre o dia 27. Com uns 3 dias, o ECA 31, 3 a 4 dias. E uma capaz tem quanto tempo? 2 meses, tudo. 2 meses. 2 meses só. É confiável, sei lá. Pelo que tava no eletrograma do marca-passo, deu pra ver ali, né? Ah, sim. Porque é muito rápido, 3 dias entrar nessa. O sintoma foi bem agudo, assim, o sintoma foi... A complicação foi esse bem... eletrodo. Não, provavelmente ele já vinha com disfunção. Só onde é que está esse eletrodo? Ah, essa é uma disfunção toda. Tudo pela placa final, entendeu? Eu acho que pela transposição do marca. Pois é. Até de repente na capital vai ser essa discussão. Mas é que eu entendo essa medida da fração de ejeção, mas ela é puramente de sincronia, talvez, porque o diâmetro diastólico do VE é completamente normal, 47, vendo o raio-x do coração é pequenininho. É uma queda da fração de ejeção de sincronia sem dilatação de nada. Lado esquerdo normal, ventrículo esquerdo normal, ventrículo direito aí hiperdifuso. Mas, Alexandre, quando é taquicardia, seriam vistos com uma certa frequência no diâmetro normal. Isso, a fração de ejeção, mas não cai o tamanho, não aumenta o tamanho. Mas tem um marco forte, tá? Tem o antes do marca-passo, que era normal, né? Não, mas quando Vamos foi seguir. esse eco, eu fui para cardioverter ele, tava esse eco aqui, eu fui lá embaixo para cardioverter ele, e aí não dava para ver a voltagem arterial no dia que eu fui ver o dia anterior, manda para cardioversão. Aí eu desci lá embaixo e já estava sinusal quando eu botei o... Isso aqui é sinusal. Sinusal, né? Uhum. E reverter, mas ele precisou. Isso. Às vezes pode subestimar. Bom, então a ressonância magnética do coração, então, septo 11, parede 9, o VE diâmetro, então, 58 por 47, já um pouquinho mais acima, né? Tá seleção, então, 45%, isso aqui foi uns dias depois, assim, talvez uns 5 dias depois da inversão ali, 5, 7 dias depois. A seleção 45%, a de esquerda 31 normal. Então, eles depois vão mostrar as imagens, tá? Uma hipodifusa discreta do VE, mais infralateral. Tem uma região de
onde B dá um defeito fixo da perfusão infralateral médio basal do VE, fixo, né? Bastante realce, então, subepicárdico, mesocárdico, anteroseptal basal, vários pontos. Centro, ponto de seção do VD, no septo, subepicárdico basal do VD também, subepicárdico também, vários pontos ali, tanto do VE quanto do VD. Nos papilares também, posso mediar o do VE. Então, deixa eu mostrar as imagens melhor aqui. Então, o Guilherme tá aí, né? Guilherme, tá? Ô, Guilherme, Aqui na minha? o Guilherme Maia. Fala. Computadores. Deixa eu aumentar, Olha, ele apareceu aqui. deixa eu aumentar o volume, peraí. Estão ouvindo? Muito fácil. Só um pouquinho, Guilherme, tá baixinho aqui. Vou aumentar o Muito volume claro. pra gente conseguir te ouvir aqui, peraí. Muito claro. Pode falar, Guilherme. Ajuda a gente a ver as imagens, por favor. Estão ouvindo agora? Agora tá ótimo. Então, tens aquelas imagens que eu te mandei em eixo curto também, eu só colocasse essas aqui, Sim, André. tá aqui, ó. Aqui fica melhor para a gente ver todo o padrão de realce aqui. Então a gente vê um padrão de fibrose ali acometendo mais região subendocárdica, né, na parede lateral do ventrículo esquerdo, né? Se a gente olhasse só essa fibrose aí, a gente diria que é uma fibrose de origem isquêmica, né? E a gente também tem pontos de fibrose tanto no septo quanto nas inserções superior e inferior, correndo até um pouco para o ventrículo direito, tanto na região anterior quanto na região inferior ali do ventrículo direito, né? Então, várias formas de fibrose aí acometendo aí o músculo do paciente, né? Então, como eu falei ali, padrão lateral parece um padrão isquêmico, né? Mas a gente tem que valorizar todo o restante, né? Então, assim, paciente jovem com BAVT, né? Com realce lateral acometendo também o septo, indo para o ventrículo direito, a doença mais prevalente que a gente sempre tem que lembrar é sarcoidose, né? Nesse caso aqui, né? Mas a gente tem que pensar em outras doenças autoimunes, inflamatórias, que possam fazer o acometimento microvascular para justificar essa fibrose lateral. Sabendo aí também que o paciente tem coronariografia normal, pensaria mais para esse lado também. Não sei qual é a impressão de vocês. Ô, Alguma Guilherme, coisa que fala, ou uma coisa que fala contra a sarcoidose é porque ele não tem espessamento, né? Explica pra gente o que que é esse hook sign aqui que você colocou no laudo aqui, né? Movimento septobasal sugerindo hook sign. Esse laudo é do Evandro. Mas o Ah, Huxine é justamente essa aqui. Opa, deixa eu virar aqui. O Huxine é manifesta. justamente realce que acomete tanto ali a região da inserção, correndo um pouquinho para o ventrículo esquerdo e para o ventrículo direito. Ele é mais sugestivo de ser relacionado à sarcoidose, miocardite de células gigantes pode fazer isso daí, mas não é exclusividade deles, né? Então, mas sugere mais essa linha de diagnóstico aí, Legal. mas não é verdade. Vamos salvar o vídeo aqui. E a. Tá vindo aqui. Deu pra ver a imagem. Mas tá ótimo. Quer perguntar alguma coisa pro Guilherme? Pode seguir? Ô, Guilherme, e alguma coisa de miocardite, porque tem troponina aumentada nos exames, aparentemente isso é crônico, né? Troponinas repetidamente aumentadas. O acometimento, fora esse acometimento lateral, é tudo o padrão inflamatório, né? Miocardite de N causas, né? Seja viral, não viral, inflamatória, doença autoimune, enfim, né? Mas é um acometimento de miocardite, é um acometimento inflamatório, né? Agora tem que buscar a etiologia, claro, né? Sarcoidose seria um primeiro ponto para a gente pesquisar, mas não excluiria outras causas, não. A viral é atender, dá e passa, né? Essas outras crônicas são. Sim, claro, exato, né? Sabendo dessa questão da troponina persistentemente elevada, a gente pensa menos na viral, com certeza. E outro diagnóstico também são as miocardiopatias genéticas, né? Que podem cursar com esse padrão de Realce também, né? Sim. Então é o seguinte, fica por aí, Guilherme. Obrigado. Bom, pode aqui. Então,
Fiz uma tomografia de tórax, sem suspeita inicial de sarcoidose, né? Então, não tem imagem, mas nada desse, tem só um micronódulo pequenininho, nada relevante, né? Um linfonodomegalia, nada de sugestivo de doenças pulmonares. E aqui a pele, né? Que esqueceu no começo, mas a pele é importante. Aqui as imagens aqui da dermatologia, a Camila, que viu da dermatologia, mandou essas fotos aqui pra gente mostrar. Você quer comentar se você entender isso aí? Aproveitar e já tentar. Eu sei que a imagem não está tão boa aqui, Tem uma outra também. mas O braço tá pior. agora melhorou bastante. É. Então, se a gente observar, primeiro essa imagem aqui, que chamou bastante atenção, que eu pedi, no caso, quando eu avaliei esse paciente, eu pedi para a Camila vir biopsiar. Então, aqui a gente vê uma área de hipercromia, que a gente acaba chamando de morféia, tá? Não tem alteração de sensibilidade típica na maior parte dos casos, e é muito característico para a gente pensar em esclerodermia. A outra é essa coloração mais atípica. Vale lembrar, esse paciente tem 35 anos, né? 40. 40, perdão. É um paciente jovem, previamente rígido, né? Sem história de contato com drogas. Aí, e a gente vê esse padrão salpicado da pele dele também. Nesse ponto, que a imagem não está tão boa. Outra coisa que a gente vê é a infiltração, o edema da pele que vai, no caso aqui dá para a gente ver bem, o cotovelo, mas está chegando até a região de ombro, ou seja, o braço também dele, tá? Ou seja, a gente tinha acometimento tanto distal quanto proximal. Tem outros, acho que não sei se tem outras fotos ali pegando a parte de tronco. É só essas duas. Só essas duas. Quanto essa última, isso aquilo ali é pelo ou é telangiectasia que eles fazem? É pelo. E pelo. Bom. Ele ele tem uma pele. Essa pele. Então, tipo, quando eu fui cardioverter, exatamente isso, que é isso que chamou a atenção, cara. Uhum. Ele tem uma pele toda rígida, dura, Espessa, né? espessa, característica de uma doença filtrativa, alguma coisa assim. Aí a gente começou a discutir esse tema, dele ter a possibilidade, além do aspecto visual. Então, vamos lá. Então, avaliação da dermatologia na internação. Isso que falou, né? Lesões de pele de longa evolução, com edema de dedos, mãos, crepitações articulares, pele mais endurecida, com lesões hipercrômicas, reticuladas, entremeadas por pápulas, hipocrômicas, aspectos sal e pimenta. O pós-diagnóstico de dermatologia, esclerodermia, amiloidose cutânea discrômica, feita a biópsia e os exames laboratoriais da colagenose em andamento. Então, a biópsia de pele, então, confirmou a esclerodermia, se eu comentasse a biópsia de pele aqui, mas então confirmou o diagnóstico histológico, né, de esclerodermia. Então, dia 21 de janeiro, então, na avaliação do Dr. Silva, então, Prof. há pelo menos um ano, com os adicionais, né? Prof. há pelo menos um ano, artralgias frequentes, pele com aspecto sal e pimenta, comprometimento face, mãos, antebraços, braços, tronco, abdômen, fadiga constante, ele tem uma queixa de fadiga sempre bem relevante. Então, pós-diagnóstico é anemia cutânea difusa, iniciado o metotrexato, protetor solar, orientações gerais e acho que outros exames de andamento também laboratoriais. Sim. Aqui só um adendo, né? Assim, a questão da esclerodermia, quando o Clóvis chamou para a avaliação, e eu não sabia qual o motivo, mas assim que eu olhei o paciente, a minha primeira impressão era realmente de esclero. Que é uma doença que não é exatamente uma doença muito comum, né? Vale lembrar, a gente tem estudos falando de 50, 300 pacientes a cada milhão, ou seja, não é uma doença do nosso dia a dia, assim, para a grande maioria das pessoas, só que ela é muito característica, tá? Então, o paciente ele fica realmente com esse edema da pele generalizado. A primeira característica é puff hand, que a gente chama, e ele tinha esse puff hand. A segunda questão é microstomia, que nesse paciente eu não consegui tirar dele, apesar dele me falar que estava muito difícil colocar, a regrinha sempre é 3 dedos na boca, né? Apesar dele colocar no limite, ele usava barba, e daí a esposa não sabia me dizer se tinha alguma diferença ou não, acabei colocando como não. Outra questão é a parte de fenômeno de Raynaud, né, que eu até fui fazer uma revisão por causa desse caso. Ele só falava para mim que ele tinha um cometimento. Normalmente no Raynaud a gente tem as 3 fases, né, a rosa, a branca e a roxa. E ele só me referia à parte branca.
Eu fui fazer depois até uma revisão por causa desse paciente específico. E agora os grupos estão colocando esses pacientes só com a fase branca também como se falando sendo Raynaud, né? Então ele também tem Raynaud, tá? Na consulta depois ele me acabou tendo já uma telangiectasias, ou seja, ele tinha toda uma característica típica, tinha morféia, tinha toda uma característica típica de esclerodermia, né? Acho que depois a gente vai abordar a questão dessa dificuldade ali com a ressonância, né? Que acho que é mais para frente. Tá. Então, complementando de exames complementares, como ele tinha feito em estado de sarcoidose, vamos fazer o PET para ver, né? Então, depois que vê essa definição da sarcoidose foi esclerodermia, a né? primeira bola que a gente No levantou. começo, né? É. Então, o PET-CT, então, o que ele mostrou? Que houve uma concentração aumentada com foco na parede basal anterociptal do VE, próximo ao ponto de inserção do VD, com relação com a achados da ressonância, mas com uma captação relativamente baixa, um sub de 2,9. Isso é baixo, um valor baixo. Também teve esse linfóide na orofaringe, tinha uma infecção em linfóides cervicais, né? Também teve uma captação ali. Em outras regiões, no miocárdio, nos músculos esqueléticos, outras regiões, não teve captação. Só naquele ponto ali que foi captado e em foco leve, né? Eu discuti essa imagem com o doutor Aurélio, por telefone, ele até ia participar, mas não pôde vir aqui. Ele falou que essa captação foi uma captação pequena, discreta, com sub baixo, e indica que no momento tem muito mais fibrose do que inflamação ativa, inflamação discreta, né? Então, predomina a fibrose. Ele falou que qualquer processo inflamatório, não só sarcoidose, qualquer inflamação pode causar isso, não é específico de sarcoidose. Então, a esclerose pode causar outras coisas. Então, não foi uma inflamação tão importante, pequena até, em um sub baixo. Isso que é a mensagem dele, assim, pra gente, assim. Então, e foi feito também o espectro de perfusão. Parece que no sarcoidose, quando tem esse mismatch da perfusão, com o PET também isso é relevante na sarcoidose. E aqui não teve, o espectro foi normal da perfusão também, em comparação com o PET que foi feito lá na hora. Então, a discussão para gente, né, diagnóstico, né, alterações cardíacas relacionadas totalmente à esclerodermia cutânea difusa, piores sintomas da injeção após o implante do marcapasso, secundária de estimulação muscular convencional do ventrículo direito, né? Conduta, vamos fazer o upgrade para marca-passo em sincronizador fisiológico, mais CDI ou não, né? Diante dessa fibrose, sim, arritmia ventricular, mas com fibrose, né? Teste genético para descartar a miocardia genética também, né? Se vale a pena fazer ou não. Biópsia do miocárdio, quanto que vale a pena fazer biópsia nesse cenário aí, que está com inflamação ativa, não sei se, né? E imunossupressão, que começa o metotrexato, mas... Então, Se vocês me permitem começar ali em cima da discussão, né, se é ou não relacionado à esclerodermia, né? Então, vale lembrar, a esclerodermia é uma doença autoimune, né, e ela tem como característica acometimento vascular, fazendo microvasculites. Então, a gente vê as lesões, a gente chama de ponta de dedos, que podem levar, né, no caso, à perda. E a gente vê também acometimento da parte cutânea, fazendo literalmente não só um infiltrado, o edema, mas também fazendo muita fibrose. A doença ela pode acometer outros órgãos fazendo esse quadro de fibrose. A gente vê acometimento pulmonar, a gente vê também acometimento cardíaco fazendo sempre essas lesões mais características de fibrose, depois trazendo todos os outros problemas por causa desse tipo de coisa. Tá bom? Então, primeira questão a doença pode fazer acometimento cardíaco? Da minha parte, pode, realmente a gente vê isso nos estudos. Questão de sarcoidose. Eu sei que da parte da cardio, o pessoal sempre tem aquela questão daquele cronograma certinho, assim, tipo, tudo bem. Só que a gente não pode esquecer, sarcoidose é um diagnóstico muito complexo, bem difícil, e a gente sempre tem que voltar para a base. A gente só vai considerar a sarcoidose se você excluir todas as outras possibilidades. Se você tiver alguma outra coisa que pode falar contra a sarcoidose, não é interessante você bater o martelo falando sobre isso aí. Daí vem aquela questão de chegar ali no final ali sobre a biópsia, né? Como que a gente tira a dúvida, no final das contas, numa sarcoidose tão atípica? Porque normalmente a gente tem aquele padrão de cometimento pulmonar, até tinha falado por você, né, André? Também por Clóvis. A sarcoidose que não tem acometimento pulmonar é menos de 5%. Então a gente estaria falando da raridade aqui, né? A dúvida, como que a gente resolveria? Encontrar o granulomo canceroso ali, teria que biopsiar, obrigatoriamente, para realmente falar, é isso ou não, né?
Então, só para vocês entenderem da minha parte, eu deixei bem claro que, sim, ele tem esclerodermia, isso está definido para esse paciente. A questão de ter ou não sarcoidose, eu não tenho certeza, eu só conseguiria tirar essa dúvida se fizesse uma biópsia. Acho que ele tem um valor preditivo extremamente baixo para considerar ser uma sarcoidose. De qualquer forma, isso para mim é muito importante, porque pensando em sarcoidose, o principal tratamento é corticoide, né? Mas pensando em esclerodermia, corticoide é exatamente antagônico. Eu dar corticoide vai pegar, vai me precipitar quadros graves da doença, principalmente um acometimento renal dele. Então, não é interessante fazer o uso disso. Lógico, se o consenso aqui falar que ele ainda tem um alto valor de preditivo para sarcoidose, eu posso pensar em outros imunossupressores que vai pegar as duas doenças, né? Mas daí eu acho que é uma questão de discutir com vocês qual a experiência de vocês com sarcoidose cardíaca. Essa biópsia é difícil de executar também. Teria que se fazer um mapeamento eletroanatômico e aí o Leandro entrar e biopsiar a região E foi como eu falei, né, Cláudio? da fibrose. Não Será é que coisa... tem vantagem que a gente vai voltar para... Exato. Tem riscos para esse procedimento? Não adianta biopsiar qualquer lugar do Será coração. que eu posso fazer uma coisa diferente do meu lado e que vai dar o mesmo resultado? Então, no caso, teria que ser biópsia de velho. Onde está lá. Tem até no cérebro ali, mas é meio difícil que você vai conseguir pegar exatamente aquela região. E no VE tem muito. O Silvio falou até o principal aspecto cardiológico que a gente poderia encontrar seria a hipertensão pulmonar. Não tem. Eu atribuo a piora clínica ao marcapasso. Eu acho que é a do marcapasso. E a gente fazer um upgrade nessa questão, mudar para um marcapasso físico. Eu botaria um ressincronizador já, direto, colocaria o eletrodo coronário também. Seria a conduta cardiológica, se fazendo ele junto com o tratamento clínico e aguardar a resposta do tratamento cardíaco. Eu não faria teste genético e nem biópsia. Imunossupressores escolheram Escolhi inicialmente uma metricata que tem um bom acometimento cutâneo e também pegaria a sarcoidose, por isso foi a opção. Mas eu não vou mentir para você, sabe? Ele tem cara, cheiro que eu vou precisar de micofenolato, de mofetil, tá? Operar antes ou ciclofosfamida, rituximab, acho que é um anti-CD20, acho que ainda estamos muito no início, só que eu acredito que ele tem uma alta chance de ter outros acometimentos. Vai depender, obviamente, né, principalmente de espirometria. Eu sei que a tomografia dele não chamou muita atenção, mas nesses pacientes a espiro é fundamental, porque a gente vê o acometimento de pequenos alvéolos ali, não vai me mostrar pela tomografia, e isso muda muito a nossa conduta de agressividade no tratamento para eles. Hoje, a principal causa de óbito são os acometimentos desses tipos de paciente com esclero, é o acometimento pulmonar, né? Então, a gente dá muita importância para essas alterações. E na tua experiência de tratar pacientes com esclerodermia, esse acometimento tão importante do coração, uma fibrose muito importante. Eu vou te falar que nas doenças autoimunes, o acometimento cardíaco ele é muito frequente, principalmente quando a gente está falando de alguém que não está recebendo o tratamento adequado. Lúpus a gente vê mais, isso aí. Na maior parte das vezes, para ter o acometimento, o paciente veio... imagine como se fosse o seguinte, a maior parte das vezes eles têm... Imagine ondas, tá? Vamos lá. A maior parte das vezes, a gente tirar a medicação para tentar deixar, tipo, a Daniela, né? Aquele marzinho calminho, tranquilo, tem uma subidinha, mas pouca coisa, um medidinho bem leve. O problema é que quando a gente tem algum flare de acometimento de doença, principalmente quando não há um tratamento ou adequado, ou não está tendo tratamento, como é o caso dele, é um tsunami, exatamente. E daí a gente vê, principalmente, a gente lembra de lúpus, né? Destruindo tudo, só que esclero, eu vou te falar que tem... se eu fosse escolher entre ter lúpus e ter esclero, eu preferia ter lúpus. Esclero é uma coisa pior, tá? Ele é mais rápido, as pessoas acabam não vendo com tanta frequência. Só que, novamente, faz acometimento muito grande de microvascularização, faz muita fibrose, por isso que esses pacientes muitas vezes vão perdendo as rugas, né? E
é bem chato mesmo. Sim, a gente vê cometimento cardíaco com uma boa frequência. Eu fiz uma revisão aqui, vou passar os slides só para a gente depois voltar a discutir, tá bom? Então, só para essa curiosa nossa dúvida inicial, né? Como o Silvio falou, 90% das vezes afeta o pulmão. E quem tem sarcoidose sistêmica, só 20% dos pacientes tem coisa cardíaca, mas manifesta mesmo só 5%. Então, realmente é bem raro ver sarcoidose cardíaca sozinho, isolado, né? Bem, e quando tem, sempre se discute se não é outra coisa, assim, se é cardiopatia genética, quando não tem causa sistêmica, né? Os red flags a gente já conhece, né? BAVT abaixo de 60 anos, arritmia ventricular, achados de aneurisma regional, septo basal espessado, né? Sem outra causa clara. Então, tem uns padrões de fibrose na ressonância da sarcoidose, mas não tem nenhum padrão que é patognomônico, né? O mais comum aqui é padrão multifocal ou incluindo septo, né? Então, uma parte dos casos é isso aí. Vou passar mais rapidinho aqui. E aqui esse tem um trabalho que comparou sarcoidose com mecanismo de células gigantes para ver o padrão da fibrose, né? Então, a maior parte aqui é multifocal, 100% dos casos teve multifocal na sarcoidose. Aquele hook sign lá que o Guilherme explicou, é isso aqui, é pegar no septo e envolvendo um pouquinho o VD aqui, inserindo, né? Mas é bem similar ao miocardite, então não dá para ver só pela fibrose da sarcoidose, né? Apesar de dar pisas, né? Então o PET também ajuda, né? Tem um padrão inflamatório multifocal no PET, é o mais comum, associado, que é o carro-chefe, com, com um defeito de perfusão no SPECT também associado. Ou também só no septo também pode ser uma possibilidade. Mas, às vezes, pode ser sarcoidose sem inflamação ativa que o PET vai dar normal, né? Também não descarta completamente. E sarcoidose isolada também realmente é raro. Como falou, a biópsia, a sensibilidade sem mapeamento é só no máximo 20% da biópsia ainda miocárdica, sem estar guiada por eletroanatômicos, está guiada como o Paulo falou. Então, tem os critérios diagnósticos de sarcoidose isolada, né? Quando não tem sistêmica. Então, tem que ter um PET alterado, mais umas alterações específicas assim, então não é tão simples saber o cardíaco isolado do diagnóstico, e a abordagem é bem complexa, né? Que você tem uma ideia aqui, ó, você tem uma ressonância sugestiva, avaliar a sarcoidose cardíaca. Se não tiver sarcoidose cardíaca, aí considerar a biópsia, e aí sim, como é raro, difícil diagnosticar sarcoidose cardíaca, né? Então, se fosse pensar em sarcoidose cardíaca como um comparativo para a gente ver se indica CDI ou não, né? A sarcoidose cardíaca, essa diretriz aqui é uma de 2024, que saiu há pouco tempo, tá, entre sarcoidose interessante, que 24, essa aqui é americana. Então, fala lá, né, que na sarcoidose cardíaca, se a gente for pensar nisso, é CDI, né? Se tiver lá arritmia ventricular já com PV, passando menor que 35%, apesar de imunoterapia, da imunossupressão, tem que esperar um pouquinho, se a não for só abaixo de 35% sem arritmia ventricular. Mas, se você já tem uma indicação no marcapasso permanente, você pode colocar o CDI, né, com uma recomendação um pouco mais fraca, mas pode. Já tem uma indicação no marcapasso definitivo. Simples explicada, arritmia induzível no estudo, também é um possível. Se não tiver isso aí vai. Funções intermediárias pode considerar. O padrão da ressonância pode levar em conta na indicação. Se isso é fisiológico, pode ajudar ou não, né? É uma coisa tão clara, mas pode ajudar. Nesse caso aqui, eu tinha uma capacidade definitiva já, né? Então, é uma possibilidade, se a gente fosse pensar comparativamente, né? E a esclerose sistêmica, como o Silvio falou, já ficou bem. A forma difusa cutânea é a mais grave, né? Diz lá que tem uma rápida progressão, com epidemia proximal para distal, e tem um alto risco de envolvimento visceral com maior mortalidade, se comparar com a esclerose só de pele, né? Tem os critérios diagnósticos aí que se conhece bem aqui, não vou aprofundar. Mas como é difícil tratar, né? Várias manifestações clínicas, vários tratamentos diferentes, né? Então, é bem heterogênea a doença, né? Bastante coisa tem que ver. E na parte cardiológica, essa corte aqui foi a maior que eu achei, uma corte dinamarquesa, 2.000 e poucos pacientes, comparou com o caso controle, 2.000 e poucos pacientes com esclerose sistêmica comparado com o controle, quem teve esclerose sistêmica teve mais fibrilação atrial, mais IC, né, comparativamente, mais subcondução AV, BRE ou BAVT e marca-passo. Se a gente colocar na curva aqui, né, o risco relativo aqui de FA, IC, 2 pontos, risco relativo, do aqui AV também. Então, apesar de ser uma doença rara, o cometimento pode ser comum, né? E então, realmente aumenta o risco que está relacionado com isso. Tem alguns relatos de casos que eu achei aqui, BAVT, com ressonância também com fibrose, né? Esse caso aqui, por exemplo, começou com isso, BAVT, marca-passo, depois evoluiu mal com hipertensão pulmonar, mente pulmonar da esterose, evoluiu alto depois para o choque de GV e questão pulmonar, né?
Então, é restrito. E esse outro caso parecido com o nosso aqui de esclerose sistêmica, colocou o marcapasso, depois de alguns meses também piorou, fez a ressincronização, melhorou. Esse caso aqui foi bem parecido, né? Tem aqui a imagem pré-marcapasso, pós-ressincronização. Só que ele coloca lá que quando colocou o marcapasso, tinha sinais iniciais do VE e depois evoluiu mal, né? Então, esse foi o mesmo comportamento, assim. Esse paciente foi bem, ele colocou o sincronizador e ficou bem até o alto caso ser publicado, né? Três dúvidas possíveis. Pensando, voltando lá para a sarcoidose, quando você tem um comprometimento multi-orgânico da sarcoidose, se você tem acometimento cutâneo, a biópsia de pele não faz diagnóstico, Se você tivesse, ela já identifica. que é o caso Mas, desse paciente. Tem acometimento predominantemente assim, macroscópico importante. Então, vamos biopsiar o coração que tem fibrose. Mas tem doença na pele, já foi biopsiado a pele e não tem padrão de sarcoidose. A segunda dúvida é a esclerodermia ou a esclerose sistêmica são doenças distintas ou é a... Esclerose sistêmica, esclerodermia, a gente só, é o apelidinho dela, né? É uma esclerose sistêmica, no caso. E daí a gente vai diferenciar localizado ou difuso, tá? O André fez uma breve separação, já colocou ali já o primeiro nome dela, colocando como alta mortalidade, mas para a gente acaba diferenciando bastante se ela é uma cutânea localizada ou se ela é uma apresentação difusa. A difusa, diferente do que a gente imagina, normalmente ela vem, bate forte e depois ela fica estacionada e fica muito bem, que é o padrão desse paciente, diga-se de passagem, tá? A diferenciação é acometimento de partes proximais ou não. Se você tem acometimento de pele da parte proximal ou não. Ele tem de proximal ou distal, por isso que a gente fala que o quadro dele é essa generalizada, né, difusa. Para paciente que só tem apresentação distal, que a gente vê que ela vem muito bem, fica muito bem por 5, 7, 10 anos, e depois ela faz um acometimento muito importante da parte pulmonar. A gente vê o maior grau de acometimento, e hoje, diferente do que era antigamente, né, que a gente achava que essa apresentação mais difusa matava mais, matava porque a gente não tinha o que fazer no início, né? Hoje a gente vê que quem está matando mais é quem faz mais acometimento pulmonar. Se o acometimento inicial da difusa do paciente logo no início pegando pulmonar, ele tem risco. Não foi o caso dele até agora. Então, a perspectiva por esse ponto é boa para ele, tá? Entretanto, o acometimento cardíaco me chamou muito a atenção, né? É como eu falei, ela já veio, tá? Eu acredito que a onda maior já veio e já destruiu muita coisa. O que a gente está colhendo agora dessa destruição é que me chama muita atenção, porque é muito acometimento cardíaco dele. E na história dele ali, essas lesões cutâneas, elas já existiam há quanto tempo? 2 a 3 anos, pelo menos. Antes do acometimento cardíaco. Antes do acometimento cardíaco. Assim, não é de agora, né? Mas foi despercebido. Ele falou que até tinha procurado outros atendimentos, mas ninguém tinha comentado, tá? Complementando, no teu conhecimento, existe associação da sarcoidose deles, cara? Sempre tem as possibilidades. Eu vou falar para vocês, por exemplo, que doença autoimune adora se casar com outra doença autoimune, tá? O que a gente mais vê sempre é com hipotireoidismo de Hashimoto. Isso é o mais frequente, mas pode acontecer sim a gente ter o overlap aí. A minha pergunta é por quê? Porque desde o início a gente vê que a apresentação seria muito raro numa sarcoidose, né? Pelas características da sarcoidose. Então, e tem, como dizia o Dr. Sousa lá de Vitória, né? Tem rabo de leão, focinho de leão, junta de leão. Só pode ser leão, vai ser cachorro também. Então, assim, eu acho que esse trabalho consegue explicar o caso desse paciente inteiro. Não precisa ter uma sarcoidose para justificar todos os fatos. Então, na minha opinião, não deveria fazer biópsia. A história da sarcoidose começou o seguinte: era um cara de 40 anos com BVT.
Aí eu falei assim, ó, isso aí tem outra coisa, meteram um marca-passo e mandaram o cara embora. Eu falei, tem que investigar se não é sarcoidose. Aí eu falei, Gui, faz uma ressonância. Aí veio sarcoidose. Aí a gente começou, mas foi uma coisa que a gente levantou assim, tem que pensar em outra coisa. E aí a gente, no mesmo dia, viu essas alterações cutâneas e pediu, vamos conversar com o Silvio, ou é isso ou é alguma doença hormonal. Mas sarcoidose nunca foi um diagnóstico muito provável, foi só para começar uma investigação, a gente deu. Eu falei, vamos fazer um PET-CT, vamos fazer uma ressonância, vamos ver o que é. E esses mesmos os dois seis casos também, né? E esses dias teve um caso de sarcoidose, que foi aquela TV lá. Eu estou reforçando isso, que eu penso Mas foi mais de passar com a idosa. 40 anos de BAVT e toda essa gravidade, não é normal. Complicado por outro lado. Não é? A idade do CDI. Tem CDI? Eu acho que é eu acho que eu acho que Até quando eu vi aqui esse artigo, esse negócio aqui, ó, ele não fala de bem ventricular, é bem rápido aqui, né? Mas vai lembrar, na Mas, esclerose, na esclerodermia, o diagnóstico é clínico, né? falou em lesão microvascular. Então, essa fibrose tem chance de progressão, né? E isso, no longo prazo, tem chance de evolução para cicatriz de ventricular, né? No momento atual, eu acho que não tem indicação, sobre com vocês. Mas tem alguma coisa de experiência, tem esse paciente morte súbita depois, por taquicardia, também um dado que possa nos ajudar nisso. Não tem um dado específico para você, não, sabe, Clóvis? Eu acabo sempre, nesses pacientes, eu direciono muito para o pessoal da cardio, né? Para ficar fazendo esse segmento e ver esse acompanhamento ali de progressão. A ideia, você falou bem, né? Ele tem o risco de progredir. Esse risco vai decorrer da parte genética dele, né? Junto com, muitas vezes, um mau trabalho meu. Então, se por acaso eu não conseguir conter de alguma forma a doença, ele vai sim progredir. Perfeito. Se eu conseguir conter a doença, mas isso vai depender das medicações e mais, né, da apresentação da doença dele. Tem umas doenças que eu brinco com os pacientes, né? Tem um grupo que, sei lá, você dá pastilhazinha Valda e tudo se resolve. Tem outros que você faz aquele padrão, que é o habitual, né? Você faz o arroz com feijão básico. E tem outros que você faz tudo mais um pouco, chama o rabino, chama o padre, chama o bispo e mesmo assim o paciente progride. Mas eu acho que eu veria isso num sentido que se assemelha à fisiopatologia do Chagas, que no final do Chagas a doença a fibrose acaba sendo isquêmica, né? Por microvasculatura. Então, assim, esse paciente já tem uma baita fibrose Mas a gente tem que evitar, esse cara é um cara com chance de hipertensão pulmonar, tá? Altíssimo. Hipertensão pulmonar que não tinha na tricúspide. Se eu vou botar um CDI, eu não posso botar um fisiológico. Eu vou botar 2 eletrodos na tricúspide, um cara com alto risco de hipertensão pulmonar. É essa a definição que a gente tem que pensar agora. Eu acho que ele vai se beneficiar muito mais do marca-passo fisiológico com o CDI coronário pela questão da fibrose do ventrículo esquerdo. Então, talvez eu não consiga corrigir tudo com o marca-passo fisiológico, colocar já o eletrodo de CDI coronário, eu vou ter uma estimulação melhor, né? Só que eu queria evitar o eletrodo de CDI justamente pelo risco de insuficiência tricúspide. O Dr. Dávila falou que, sobre esse caso, que ele fez 3 revelações de TV com pacientes com esclerose sistêmica. E o que ele viu na vida assim, foi 3 casos de TV. Então, ele viu a partir da Fazer um TV. estudo agora com pouca fibrose, não sei se vai ter que ficar fazendo estudo sistematicamente. Tem a sistêmica, por definição, a difusa, desculpa. Porque o maior risco de hipertensão pulmonar é limitada, né? É limitado. Exato. Porque assim, Esse é não maior- é limitada, né? Esse é o Que dá maior, aquelas crises maior renais, risco. crise de hipertensão pulmonar, a sistêmica dá menos acometimento de hipertensão pulmonar. Dá menos A difusa, acometimento. desculpa. No caso, a sistêmica difusa, né? Isso Ela dá menos, que é o que ele tem. Ela dá menos, não quer dizer que não pode não possa ter acontecer. sobreposição. O que a gente vê é que aquela brincadeira da onda, né? Ele já vem com uma onda grande, já lava tudo ali, já destrói, depois normalmente tende a ficar tranquilo. Normalmente. Como é que é? Quer dizer que Eu acho que não tem que passar CDI, acho que não é essa coisa. Só botar o eletrodo fisiológico. Só no teu fisiológico, sem seio. Se ficar bom, o QRS é bem estreitinho. O QRS de escape dele é bem estreitinho. Ele não tem doença. Se tiver uma fibrose que tu consiga passar no cérebro, eu estava tentando lembrar da ressonância, mas acho que não acomete o cérebro inteiro, só a parte de cima. Acho que só um fisiológico mesmo. Só fisiológico. Se ficar bom, olha lá, Eu vou- ele vai passar embaixo dele. Esse eletrodo Não é no muito DVD, fácil. provavelmente. É que mais basal é Nossa, pior. não serve. Mais basal é pior.
Claro. Mais basal é pior, mais distal o septo fica limpo aqui, ó. Dá para passar ali no septo e pegar o sistema de condução dali. Tem uma fibrose bem. Tem uma tirinha de fibrose, mas a pior é essa daqui. Aqui eu passo, né? Eu tenho que entrar aqui. Mais Se basal. entrar aqui, passa. Nossa. Vamos ver. Tem que testar. Se o André viu 3 TV, nós não teve nenhum caso na capacidade. Eu acho que dá para passar ali e menos é mais. E como tem pouco tempo de implante, essa eletrodo Não, tirar vai ser. Nós vamos usar o mesmo gerador. Eu vou fazer uma- aqui essa fibrose toda isso. Eu acho Mas se não colocar CDI, vale a pena fazer isso tudo antes, então, para ver se induz, será? Porque É que se der negativo. Mas essas doenças raras não tem direito. Tu vai ter que fazer prevenção secundária só. Não tem TV. Eu acho que Eu você acho pode entrar, que- fazer um estudo, se induzir, vai saber se tem que botar. É que se tu bota um CDI aí ele não tem um ramo de ser coronado, tu volta a estacar zero, entendeu? Eu concordo com o Alexandre, a gente não tem casuística e diretriz, assim como no Chagas, assim, a gente vê que hoje a gente tem critérios para decidir se coloca ou não coloca CDI, mas antigamente a gente apresentava todo o Chagas que precisaria CDI, e hoje a gente vê que não é bem comum. Então, E a tendência- é uma doença que a gente não tem diretriz para dizer se tem benefício ou não, com um dispositivo que tem um risco grande de evoluir insuficiência de custo. Com relação a esse ataque atrial, foi dada medicação, reverter espontâneo. Volta uma foto. reverteu. Vai usar Venceu, é com o caminho da Arona. Por enquanto, né? Mas a Mildarona é um cara que tem fibrose pulmonar, já É. não dá sol, Saiu com isso, né? Seria ideal para ele. tentar evitar Mildarona. E se tu fizeres o uso do marcapasso fisiológico, talvez como em muitos casos a gente já viu o pai a gente meio que Pois é. né? Deixar o pé mais curto para favorar o sugerido. Mas aí é de coagulante. Ele ficou e saiu que tava. Eu ia fazer essa pergunta 3 dias pensando em outra coisa. Se ele vai tomar esse monte de drogas que você está comentando, se tiver indicação dos anticoagulantes, então se ele usar iloxaban, que tem menos interferência com o citocromômetro, por exemplo. Então, da minha parte, eu não teria indicação formal para anticoagulação. A gente está falando daquela aquela FA daqui a pouco, acontecer alguma coisa. Né? Acho que para agora podia deixar assim, né? Se ele ficar sem usar. Depois da FA, assim, Ele não tem documentação de FA e mesmo que tenha ter FA, ele não satisfaz baixo. Esse aqui sai tomando naquele contexto agudo, né? Só isso que eu podia rever. Se tiver indicação, eu usaria o iloxaban. Ele vai voltar contigo. Tipo de segurança em relação Vai. às drogas que Ele foi fazer retorno comigo depois da discussão. Já voltou uma vez e Eu acho que tem que deixar solicitado o material como se fosse fazer um recinte e a gente concitando de fazer um fisiológico. Só tá longe, fazer o que der para fazer. Tem que lembrar da exploração da direita. ele estava reduzida agora. Então, isso também ficou meio. Mas depois do reciclo, de repente, ele está para trocar. Né? Vai melhorar a função. Se recorrer, Por que ele está tomando enalapril e usou para agora hipertenso? Não é para ser, né? realmente Talvez ser do hospital tomando isso com faz uma versão reduzida no começo. Aí por internação no deu. melhor dos mundos, ele pode melhorar a função com a estimulação fisiológica. Eu espero que sim. Mas essa fibrose está aí, cara. Muita fibrose. Esse vai ficar bom. E assim, né? O risco de morte súbita existe. Fica claro isso. Você pode até não se optar por botar o CDI agora. Na minha opinião, com esse monte de fibrose que ele tem. Mas é que ele vai Pela ficar fisiopatia, vai esperar mas com o tratamento aqui. Isso Daí aí eu tem ficar que energia ter, também, né? entendeu? Mas é como ele falou, o tsunami já foi. Está cheio de fibrose. mas a fibrose não vai resolver. Não vai curar. A fibrose está ali, vai ficar Sim, mas Mas vai, o que mata não é a fibrose, é a função ventricular. vai piorando. É que nem isquemia. Isso. Agora a fração de injeção é muito baixa. Mas ainda devemos, você pode morrer de insuficiência cardíaca ou pode morrer de morte súbita. Né? Os dois. Acho que. Não, estou falando de CDI. CDI só vai permitir morte súbita. Eu prefiro morte súbita. Eu preferiria morte súbita. Doença ruim dessa. Vida longa e morte Eu acho que não tem benefício. Tem que o cara tem 40 anos. Né? Não, mas 40 anos com uma doença dessa, se a doença vem em ondas, e se ele começa a ter onda, pô,
Eu acho que esse paciente, acima de tudo, né, é o acompanhamento muito regular, muito frequente mesmo. Ele tem um alto risco de progressão da parte cardíaca. E hoje eu acho que é o maior medo com ele, tá? Não é dele morrer no acometimento da parte, sei lá, cutânea, assim, e sim dele ter um acometimento da parte cardíaca. A reserva dele foi embora, né? Tem uma reserva muito baixa. Sendo chato, eu não sei como que eu gosto de falar, ajudaria nesse caso ter uma ressonância que mostrasse melhor as áreas cinza que eles chamam. Porque ele tem fibrose densa, porque ele não tem. Que são as áreas de fibrose menos densa, que são as áreas que fazem. Temos canais. Já acho que a ressonância ficou boa demais. Só que hoje a gente não tem isso ainda disponível no Brasil. Né? Certo? Então, Valeu, tem que descer, eles estão chamando lá embaixo. Valeu. obrigado, Silvio. Obrigado. Obrigado, gente. Obrigado, Guilherme, pela presença aí. Excelente caso. Para nós, paciente muito bom. Todo caso excelente, muito doente. Esse é bem. Melhor uma revisão. Uma revisinha. Até surgir tratamento para a esclerodermia. Quando surgiu um remédio que funciona. Já se tivesse descoberto isso